Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou o irmão Enomi Santos e este é o seu canal EBD Views Teologia Visual. Nós estamos aqui nesse momento para a gente falar sobre um assunto muito importante que está na nossa lição de número 12, na página 88, na parte de auxílio de educação cristã. Esse vídeo com esse gráfico que vocês estão vendo postado aí no grupo, ele está relacionado com um assunto mais voltado para professores. Então é para o nosso conhecimento, não é necessariamente para que você passe para os alunos, não é que você ensine isso para os alunos, mas que você aplique aquilo que está no gráfico, aquilo que está no subsídio, né, nesse auxílio, na nossa vivência, na nossa lição. Porque se trata do processo de comunicação, tá bom? E aí nos leva a uma pergunta muito interessante. O que você acha? Existe uma teologia comunicacional? Existe uma doutrina da comunicação? Se nós pararmos para pensar, de fato ela existe. Ela está na palavra de Deus. Desde o início, quando Deus criou o homem, Deus criou para ter comunhão com ele. Talvez essa palavra seja uma palavra correlata à comunicação, porque o que Deus fazia era exatamente isso. Na virada do dia, o Senhor aparecia no jardim e se comunicava com Adão. Isso é importante porque a gente tem essa ideia clara de que a linguagem, ela é essa primeira expressão da comunicação, pois o que Deus fazia com Adão era exatamente isso, esse diálogo, né? Então, a linguagem, no caso aí a linguagem oral, porque você tem também a linguagem visual, que veio aparecer depois, né? Ela também é muito importante. Tudo isso faz parte, meus irmãos, dessa teologia da comunicação. O que Deus sempre quis foi se comunicar conosco, foi manter comunhão conosco, tá bom? E é interessante que se você alongar mais a discussão, o debate, você vai chegar lá naquele ponto em que Deus envia o Verbo vivo, o Logos vivo, a palavra viva, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, professor, nós vamos falar rapidamente sobre isso, tá? Nós fizemos aqui esse gráfico, tá? Aqui mesmo, dessa forma, mas você vai ter ele aí de maneira digitalizada, não é? Vetorizada, para ficar melhor. Aí ele fala aqui sobre o processo de comunicação. O que é este processo de comunicação? É importante que a gente diga que isto é usado e aplicado nas várias formas, tá bom? Aqui nós estamos aplicando para o processo ensino-aprendizagem bíblico, tá bom? Para o processo bíblico, tá? Então, o que a gente precisa entender aqui nessa questão do processo da comunicação? Ele é dividido em pelo menos 4 pontos importantes, né? Você tem o emissor, você tem o receptor, você tem a mensagem ou canal e você tem também o feedback, o famoso feedback, né? Então, aqui na nossa lição ele trata sobre isso. Por exemplo, o que é o emissor? O emissor é o codificador, é aquele que emite a mensagem, é aquele que codifica a mensagem, né? Pode ser uma pessoa, pode ser um grupo, pode ser uma empresa, pode ser uma instituição. Então, ele é o emissor. Também, isso aqui é muito usado na questão da publicidade, não é? Então, o emissor, na nossa lição aqui, o comentarista, né? Na realidade, é o que está no livro Enciclopédia da Escola Dominical, que é impresso pela nossa CPAD. Ele diz aqui que esse emissor, esse codificador, é o professor. Então, nós estamos como emissores, como codificadores. E o que eu estou fazendo aqui
é usando também este mesmo processo para comunicar a vocês, né? É o que alguns chamam de metalinguagem, o que estamos fazendo aqui, porque estamos ensinando sobre a linguagem e usando os mesmos mecanismos da linguagem para ensinar, tá bom? Então é muito importante você entender isso. No nosso comentário aqui da enciclopédia da Escola Dominical, ele diz que 3 deveres devem existir para o professor, para o emissor, para o codificador. Primeiro, ele precisa escolher as palavras. Segundo, ele precisa dar sentido, significar as palavras. E terceiro, ele deve saber usar as palavras adequadamente, né? Aplicá-la adequadamente. Então, isso é muito importante. O professor vai escolher as palavras. Isso aqui na nossa lida com a escola dominical é importante, professor, você saber disso, porque às vezes nós queremos usar palavras muito rebuscadas, muito intelectualizadas e não queremos levar em conta que tem alunos ali que são praticamente semi-analfabetos, não sabem ler, não sabem, não têm digamos assim, um arquivo mental de palavras, especialmente essas palavras mais rebuscadas. Então, você precisa escolher as palavras corretas, tá? As palavras para aplicar. Isso aqui é muito importante. Quando você escolhe, você também precisa significar. Ainda que sejam palavras que não estão dentro do conhecimento do seu aluno, aí entra essa segunda parte, que é o significado. Precisamos dar significado às palavras, precisamos significar as palavras. Olha como é importante. Veja que não é só você ler a lição, é você dar um significado às palavras. E aí eu quero dar uma dica, porque a gente não sabe de tudo, mas assim, se você vê alguma palavra que não está dentro do seu, digamos assim, arquivo mental, né? Das palavras, aí você recorre ao dicionário para saber o que ela significa e você dá este significado, porque se não for assim, a comunicação vai ficar comprometida, ok? Terceiro ponto é exatamente você usar as palavras adequadamente. Eu coloquei aqui aplicar, mas isso aqui pode se relacionar também com você expressar adequadamente a palavra, tá? Porque às vezes esse problema também pode existir, que aqui no processo é chamado de ruído. Vamos falar um pouco sobre isso aqui, tá? Então, às vezes você pode pronunciar de maneira inadequada, você pode muitas vezes falar baixo demais, aí o aluno não entende, tá? Não se esqueça que você é o emissor. Você é aquele que está codificando a mensagem. Então, existe em nós essa responsabilidade de fazer isso bem feito, para que a mensagem realmente possa chegar, né, no receptor. Então, o que é o receptor? É aquele que codifica, é o decodificador, melhor dizendo, é o decodificador. O receptor é aquele que recebe a mensagem do emissor, tá bom? É o decodificador, ou seja, ele vai usar esses outros três pontos que tem relacionado aqui com o codificador. Por exemplo, ele tem esses 3 deveres. Ele deve reconhecer as palavras, tá? Reconhecer, receber essas palavras e reconhecê-las, ou seja, identificá-las, que é o que eu gostaria de falar aqui. Identificar as palavras, porque identificando as palavras, aí o processo vai fluir melhor. Uma vez identificando, uma vez reconhecendo, ele vai interpretar as palavras, né? Toda pessoa que recebe uma mensagem do emissor, ela precisa saber interpretar e interpretar de maneira correta, porque se não fizer isso, a mensagem
ela vai ficar comprometida, tá? Então precisa interpretar as palavras. E em terceiro, precisa relacionar o significado das palavras ao conhecimento, ao que já conhece, porque aí essa questão aqui de relacionar tem a ver com, por exemplo, aplicar ao que se conhece. Então, quando o emissor emite a mensagem, o receptor recebe, ele identifica, ele vai interpretar, que ele vai dar um significado, tá bom? E ele vai também relacionar, porque isso significa aplicar ao que ele já conhece, ao conhecimento dele. E claro que isso aí você está falando de agregar conhecimento ao que a pessoa já sabe, né? Muitas vezes você fala de um assunto para determinado irmão, para determinada classe, aí ali vai ter alguém, um irmão que ele geralmente tem um conceito sobre aquele assunto, né? Mas por não ter uma explicação mais clara, o conceito dele está errado. O que ele conhece está errado. Mas aí numa aula, você, professor, explicando de maneira correta, né? Você emitindo a mensagem da maneira correta, ele recebendo, identificando, interpretando, ele vai aplicar para a sua vida, não é? Tanto é que, por vezes, a gente ouve irmãos dizendo, puxa, eu tinha uma ideia sobre esse versículo, sobre o que essa palavra nesse versículo queria dizer, mas agora com a explicação eu entendi melhor o que o versículo quer dizer. Então isso é muito importante, né? Significa que a mensagem foi passada corretamente. Professor, o que é a mensagem? Nós estamos falando aqui do emissor, do receptor, mas o que é a mensagem? Tá? A mensagem, segundo o que ele diz aqui, é a lição transmitida. Mas na realidade, de uma maneira mais ampla, a mensagem é o objeto da comunicação. Ela é constituída pelas informações transmitidas. Então você tem aqui, olha, uma lição com muita informação sobre determinado assunto. Não é? Nós estamos estudando nesta lição 12 sobre as epístolas. Então, este é o assunto para ser tratado. E toda a mensagem ela vai girar em torno deste assunto. Isso é muito importante, professor, porque vamos aplicar de maneira mais clara para nós entendermos. Se tem uma coisa que eu penso que deve deixar decepcionado os alunos, é quando você tem um professor que ele olha para o assunto, ele até lê aquele tópico, ele começa a ensinar, ele lê o tópico, mas ele não se atém em nada do que está dito ali. Ele vai, na realidade, falar de outras coisas. Ele vai, por exemplo, contar exemplos, contar histórias da sua vida. Isso não é muito correto, porque você toma todo o tempo e você não se atém ao que está na lição, tá bom? Meus amados, qual é o canal? O canal é o método que o professor utiliza, tá? No nosso caso aqui eu coloquei o método textual, visual, oral, porque você tem uma lição, tá? Onde tem um texto impresso, aqui é o texto, e você vai explicar esse texto, você vai falar desse texto. E é claro que você vai se utilizar de figuras, de gráficos. É por isso que nós insistimos nos gráficos. Veja bem, olha, preste atenção, irmãos. Nós temos aqui o assunto escrito, textual. Ele está só limitado ao textual. Agora veja o que é que nós estamos fazendo. Nós estamos agregando mais 2 pontos importantes. Nós estamos agregando a oralidade, porque eu estou explicando para os irmãos, e estamos agregando também o visual, porque estamos mostrando em forma de mapa mental para que vocês entendam. Então, isto mesmo vai ser aplicado também na classe dos seus alunos.
nós estamos investindo nessa parte de versículos visuais, tá bom? Isso é algo que eu quero, com o tempo, maturar esta ideia e passar para os irmãos como você fazer mapas mentais de versículos. É muito mais fácil, irmãos, é muito mais fácil. Então, o canal é isso, é a lição ensinada por meio dos textos, por meio da oralidade e também por meio desses estímulos visuais, que são as imagens, tá bom? Eu tenho, às vezes, a resistência de alguns irmãos, poucos, né? Mas tem alguns que acham que esse método é para criança, é para adolescente, e não é, meu irmão. Se fosse assim, as empresas não utilizariam dele, tá? Dos mapas mentais, das ilustrações. Existem profissionais que militam especialmente com relação a isto. Eu conheço profissionais que eles têm, inclusive, um cartel de clientes muito bom, tá? Empresas grandes que os contratam para fazer esse tipo de trabalho. Eles querem, por exemplo, fazer uma apresentação para um cliente, para os próprios funcionários, o chamado endomarketing. Então, eles vão e passam todo o assunto para aquele profissional e ele vai e transforma tudo aquilo em mapa mental. É muito interessante isso daí, tá bom? Agora, uma coisa que a gente precisa entender aqui, para nós encerrarmos, é sobre essa questão, irmãos, do feedback. Tá? Aqui na nossa lição, ele não está tratando sobre isso, mas é importante você falar do feedback. Feedback é uma palavra inglesa que todos vocês sabem, né? Quando até se tornou quase como, olha, me dá o feedback, ou seja, me dá o retorno, me dá uma resposta. Então, preste atenção, o emissor, o codificador está emitindo a mensagem usando um canal que é a lição textual, visual, oral para o seu aluno, tá? Que é o receptor, que é o codificador, que vai reconhecer, ou seja, identificar a mensagem, vai interpretar a mensagem para si e também relacionar consigo mesmo, que é a parte da aplicação propriamente dita. Meus irmãos, tudo isso daqui precisa desse feedback, ou seja, desse retorno, porque este retorno é o que diz se de fato o emissor ele foi eficiente na mensagem transmitida. Então é muito importante. Jesus, ele tinha essa questão do emissor, né? Na palavra de Deus tem isso, né? Do receptor, do feedback, saber se as pessoas estavam entendendo, né? E ele explicava isso quando não se entendia melhor. Então é muito importante, professor, você ter esse feedback do seu aluno, tá bom? Às vezes nós queremos ser aquelas pessoas que querem só ensinar, querem só despejar conhecimento na mente do aluno, mas não quer saber se ele está entendendo. Em nossas aulas, particularmente, eu faço muito isso, os irmãos que participam sabem disso, nas aulas presenciais. Eu gosto de saber a opinião dos irmãos, eu gosto de saber se os irmãos estão entendendo, porque isso é muito importante. Saber se a mensagem está sendo transmitida na íntegra, saber se a mensagem está sendo decodificada pelo receptor, tá bom? Isso é o feedback. Por quê, meus queridos? Para nós encerrarmos, existe aqui na mensagem, existe nessa transmissão da mensagem, os chamados ruídos. Os ruídos, tá? Estes ruídos, é importante a gente saber porque eles atrapalham a transmissão da mensagem, a decodificação da mensagem, o reconhecimento, a interpretação relacionada à mensagem para os seus alunos, tá? Então, por exemplo, olha, problemas semânticos, problemas de interpretação, de sentido das palavras, a gente precisa dar o sentido correto das palavras,
Por isso que eu disse para os irmãos, se a gente não sabe, vamos recorrer ao dicionário para saber o que aquela palavra significa, tá bom? Você lembra lá daquele problema que houve das tribos israelitas do Shibolete e do Sibolete, né? Então, precisamos dar o sentido correto e não só isso, mas também da pronúncia correta, tá bom? O professor precisa saber disso, porque se não houver isso, vai haver problema na comunicação. A pessoa não vai entender o que está sendo comunicado, ok? Um outro tipo de ruído é a ausência de feedback. Eu preciso saber, como eu disse para os irmãos aqui, como o aluno está recebendo aquela mensagem, como ele está entendendo aquela mensagem. Ele está identificando a mensagem corretamente? Ele está interpretando corretamente? Porque quando a gente coloca aqui interpretar, não estamos dizendo, e aqui o nosso comentarista fala sobre isso, essa interpretação não é uma interpretação particular, é a interpretação da mensagem correta, do código que foi passado através da mensagem, e ele precisa interpretar corretamente. Então, se não houver esse feedback, se não houver esse retorno, você não tem como saber se a mensagem foi transmitida corretamente, ok? Outra questão são canais inadequados. Então, quando está falando de canais inadequados, é exatamente a forma como o método que é utilizado para transmitir, né? A lição está correta, você já viu, às vezes tem alguma coisa errada na lição, né, de digitação e tal, você precisa ver isso daí para que ele não entenda errado, ou então às vezes uma palavra que está colocada errada, algum erro nesse sentido, tá? Então o canal, ele precisa estar adequado, né? O canal também é a voz, a minha voz precisa estar adequada. Eu não posso falar na escola dominical, por exemplo, nem alto demais para perturbar as outras classes, para atrapalhar as outras classes, nem baixo demais. Eu preciso falar, e eu sei que há muitos problemas, porque, por exemplo, aqui no nosso campo da Cidade Nova, nós temos igrejas que são uma bênção, que têm ao seu lado, não é, salas separadas, mas nem todas são assim. Por exemplo, na igreja onde congrego, que é uma igreja pequena, não tem local, a não ser à frente da igreja, na frente da igreja, né, que é uma rua estreita na frente da igreja, nós temos uma irmã que cede a sala, mas é só. Então, todas as classes funcionam dentro da igreja. Aí, às vezes, tem esse problema do professor falar mais alto do que o outro. Isso aí também é algo que precisa a gente ajustar nesse canal de transmissão, tá bom? Uma outra coisa que é importante é se você utiliza ou não esses gráficos, porque está dentro do canal de transmissão. O canal é isso, o infográfico, irmãos, ele é importante para você explicar de maneira mais adequada. Penso eu que os irmãos devem estar entendendo o que nós estamos colocando aqui. Assim